Oi pessoal, vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje trataremos do seguinte assunto: a União Ibérica e a invasão holandesa. Então, vocês estão vendo aqui esse mapa, ali no meio tem a linha do Tratado de Tordesilhas, à esquerda é o domínio espanhol e à direita o domínio português. A União Ibérica vai ser o período em que vai ocorrer a união entre Portugal e Espanha, nós vamos explicar por quê, e o Brasil vai terminar sendo invadido pela Holanda. Vamos ver como isso aconteceu. Então, União Ibérica. União Ibérica vai ser a união entre Portugal e Espanha, dois países que ficam na Península Ibérica. Tá aqui, ó, nesse mapa. Aqui do lado à esquerda, nós temos Portugal e Espanha, tá certo? E já presta atenção no detalhe importante, ó, que lá em cima, ali perto, aquela partezinha vermelha lá, vai ser uma região ali depois daquela parte vermelha, onde fica um país que ele vai se tornar independente da Espanha e vai se chamar Holanda. Então, nessa parte que nós vamos estudar, nesse assunto, vai estar envolvido Portugal, Espanha e a Holanda, que fica lá em cima. E aqui está, ó, com maior destaque, a Península Ibérica. Aqui à esquerda é o Oceano Atlântico, ali mais à direita é o Mar Mediterrâneo, e aqui nós temos Portugal à esquerda e a Espanha à direita. Vamos ver agora como ocorreu essa União Ibérica. Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, morre em 1578 na Batalha de Alcácer-Quibir. Lembrando o seguinte, ó, essa morte de Dom Sebastião, ela vai afetar até o Brasil em algumas revoltas ocorridas aqui no Brasil, porque muito tempo depois, porque o corpo de Dom Sebastião, ele não foi encontrado, ok? Ele morreu nessa batalha e o corpo dele nunca foi encontrado. Por isso, muito tempo depois, alguns acreditavam que ele ainda pudesse estar vivo. Mas isso não ocorreu. Então, Dom Sebastião foi morto e vai assumir o governo de Portugal, Dom Henrique, chamado o Casto. Ele nunca se casou, ok? Mas Dom Henrique vai morrer em 1580 e tem fim a dinastia de Aves, certo? Quando morre Dom Henrique, aí o que é que vai acontecer? Fica em Portugal sem herdeiros direto ao trono, porque vai se encerrar a dinastia de Aves. E aí muitos vão lutar pelo trono português. E quem vai terminar ocupando esse trono? Felipe II, rei da Espanha e unificador das duas coroas. Em Portugal, assumiu o trono como Felipe I. Então, Felipe II, que era o rei da Espanha, ele era um parente distante lá dos portugueses e ele vai assumir também o trono português. E o que é que ele vai fazer? Criação de órgãos controlando a colônia portuguesa e ampliação da Inquisição no Brasil. Inquisição é aquele controle que a Igreja Católica exerce em vários países da Europa e de outros continentes. Em 1621, proibição de negócios entre Holanda e Brasil. Fechamento dos portos aos navios holandeses. Então, Portugal fazia comércio com a Holanda, mas o rei de Portugal agora é Filipe II, que é da Espanha. E a Espanha estava em guerra com a Holanda. Então, o que é que ele vai fazer? Proibir o comércio do Brasil com a Holanda. A União Ibérica. Com a União Ibérica, o que é que vai acontecer? O Brasil, que é apenas parte do... Aqui nós estamos vendo a América do Sul toda, mas o Brasil, na qual apenas parte pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, agora ele vai ser todo pertencer à Espanha. Então toda a América do Sul, que estava dividida entre Portugal e Espanha, agora ele vai pertencer todo à Espanha, porque está sendo comandado por Filipe II, que uniu as duas coroas. E além disso, várias colônias portuguesas aqui na África também vai para o domínio espanhol. No século XVI, toda a região em destaque no mapa, se liga aqui nessa região, em destaque aqui no mapa, essa região no amarelo claro, incluindo a maioria da Bélgica, como é hoje, Luxemburgo e a Holanda, pertenciam à Espanha. Em 1581, no dia 26 de julho, contrariando os interesses espanhóis, a Holanda fica independente da Espanha. Os espanhóis não reconheceram a independência holandesa e determinou que os holandeses ficassem proibidos de fazer investimento nos engenhos brasileiros e comercializar o açúcar brasileiro na Europa. Então, a
A Holanda era quem fazia o refinamento do açúcar produzido aqui no Brasil. E ele vai ser impedido de fazer isso porque o trono português agora é ocupado por Filipe II da Espanha, que não concordava com a independência da Holanda. A invasão holandesa. O que é que os holandeses vão fazer? Reação holandesa contra a Espanha. Ataques à posse da União Ibérica na África. Pilhagem contra Salvador em 1604. Fundação da Companhia das Índias Ocidentais em 1621. Organização das atividades comerciais e montagem de ação para conquistar as colônias. A invasão. Os holandeses vão invadir a Holanda em 1624, rápida ocupação de Salvador e posterior derrota em 1625. Saldo, prejuízos. Então eles invadem Salvador, mas vão ter prejuízo. Compensação das perdas. Ataques a carregamento de metais preciosos em navios espanhóis. Então, como a Holanda fez a sua independência em relação ao Império Espanhol, vai entrar em atrito a Holanda e a Espanha. Como os espanhóis dizem que o Brasil não pode mais fazer comércio com a Holanda, eles vão invadir várias regiões no Brasil. A primeira foi Salvador, mas não deu certo. Vamos ver a seguinte. A invasão holandesa. Holandeses em Pernambuco. Montagem de esquadra de 56 navios. Chegada ao litoral em 14 de fevereiro de 1630. Então eles vão chegar em Pernambuco, ali na região de Recife, Olinda, para invadir Pernambuco. Invasão holandesa. Resistência luso-brasileira, luso-português. Governador Matias de Albuquerque, ele tenta a defesa da região ali de Pernambuco, mas ele não consegue e vai se refugiar no Arraial do Bom Jesus. Os combates retardaram o domínio holandês durante 5 anos. Então, durante 5 anos, houve combate entre holandeses e pernambucanos, brasileiros, holandeses, né? Que naquela época ainda era tudo junto. Aí vai ter o apoio de Domingos Fernandes Calabar, sempre tem um traidor na história. Ele vai trair o povo de Pernambuco, o brasileiro e português, e vai entregar informações, vai passar informações da situação dos portugueses para os holandeses. Ele depois, em 1535, Domingos Fernandes Calabar, ele é capturado e executado, tá ok? Em Porto Calvo, atual Alagoas. Então, os holandeses, eles vão ocupar o Brasil na região de Pernambuco. Governo Maurício de Nassau. E Maurício de Nassau governou ali em Pernambuco, de 1637 até 1644. Ele fez a pacificação, estabilização dos domínios e organização da produção prejudicada pela guerra. Deu crédito para os senhores de engenho, reaparelhou as propriedades e recuperação do plantio. Teve também tolerância religiosa. O objetivo da colonização não era expansão da fé calvinista. Então, os holandeses, eles eram católicos. Aqui foi depois da reforma protestante. E os holandeses, eles eram calvinistas. Então, tinha uma religião diferente. Ele vai ocupar, Maurício de Nassau, ele vai ocupar aquela região, mas ele vai ser tolerante com as outras religiões. E pelos livros consta que ele fez um bom governo naquela região durante aproximadamente 7 anos. Os holandeses não só dominaram aquela região de Pernambuco, também aqui Rio Grande do Norte e outras regiões, inclusive aqui de Natal, certo? Obras urbanísticas, ele vai fazer obras urbanísticas e a cidade Mauricéia, ele vai arquitetar melhor a região de Recife, ali Pernambuco, vai trazer grande benefício para aquela região e remodelar a cidade de Recife, que ficou chamada como Mauricéia em homenagem a ele. Aqui nós temos o Palácio das Duas Torres, sede da administração de Nassau, foi construída às margens do rio Capibaribe, nas proximidades do local onde hoje está o Palácio do Campo das Princesas. Inclusive na região aqui de Natal, foi ocupada pelos holandeses e o Forte dos Reis Magos, naquele período foi chamado de Castelo de Keulen. E aqui Natal ficou com o nome de Nova Amsterdã, já que Amsterdã era a capital da Holanda. Missões, ele trouxe para o Brasil missões artísticas e científicas, Maurício de Nassau trouxe, destacando-se os pintores Frank Post e Albert Eckhout, o naturalista George Marcgrave e o médico William Piso. Então ele trouxe vários naturalistas, pintores, tá ok? Vamos dizer, cientistas para essa região.
inclusive grande parte das pinturas, dos desenhos que nós temos daquela época, é graças a esses pintores que ele trouxe para o Brasil. Aqui algumas pinturas daquela época de como era aquela região ali de Recife e Olinda naquele período, e também a região de Itamaracá. A insurreição pernambucana, restauração de Portugal. Em 1640, o Duque de Bragança, que depois seria chamado Dom João IV, ele restaura o governo português. Então, a partir dessa data, 1640, acaba a União Ibérica. Então, aquela União Ibérica entre Portugal e Espanha, que durou de 1580 até 1640, acaba nessa data aí. Ele vai fazer negociação de acordo com a Holanda, acusações e críticas da Companhia das Índias sobre a administração de Maurício de Nassau, e Maurício de Nassau é demitido. Ele fez um bom trabalho, mas depois, por uma série de problemas, a companhia lá holandesa vai demitir Nassau. E vai buscar o quê? Intensificação dos lucros, pressões e ameaças sobre produtores, limitações impostas aos católicos. Com isso aqui vai ter uma pressão muito grande lá em Pernambuco, e os senhores de engenho e a população vai se revoltar contra os holandeses. Antes, eles não se revoltaram porque Maurício de Nassau vinha fazendo uma boa administração. A expulsão, articulação de diversos grupos sociais, vitória luso-brasileira, luso-português, nas batalhas dos Guararapes, 1648, 1649 e em outras ocasiões. Enfraquecimento holandês, rendição militar em 1654 e acordos posteriores, 1669. Pagamento de indenização de Portugal para Holanda. Então, diante da situação dos portugueses querendo mais lucros, os pernambucanos, os portugueses, os brasileiros, eles vão se revoltar com a situação e vão fazer a insurreição pernambucana para expulsar os holandeses de Pernambuco. Aí temos aqui, então os pernambucanos reagiram na época Batalha dos Guararapes, em 1648. Após essa derrota, os holandeses gradativamente saíram do Brasil. Então esse quadro aí bem famoso, Batalha dos Guararapes. Luta entre pernambucanos e holandeses. Aqui mais um quadro sobre a Batalha dos Guararapes. E nessa Batalha dos Guararapes, vai ter alguns caras famosos aqui, Felipe Camarão, João Fernandes Vieira, Henrique Dias, André Vidal de Negreiros e Barreto de Menezes. Aí essa data aqui, da Batalha dos Guararapes, muitos no Brasil consideram que é a primeira vez que o Brasil vai lutar, vamos dizer, como nação, o movimento nativista dos brasileiros. Por quê? Alguns livros constam lá que vai ter pela primeira vez a união do branco João Fernandes Vieira, do índio Felipe Camarão, do Henrique Dias, que era negro, e de mestiços, todos juntos para expulsar os holandeses do Brasil. Por isso, essa data daquela Batalha dos Guararapes, 19 de abril, é o dia do Exército Brasileiro, porque considera-se que foi a primeira vez que as várias raças existentes no Brasil, esse negócio de raça é bem complicado de falar, mas vamos usar esse termo que está aí, eles vão se unir para expulsar um invasor estrangeiro. Maior consequência da invasão holandesa, levaram a cana-de-açúcar para as Antilhas, está ali no mapa, saíram da região aqui onde plantavam e foram plantar nas Antilhas. Essa produção concorrente causou a decadência do ciclo do açúcar no Brasil. Por quê? Porque os holandeses já tinham conhecimento, conseguiram produzir mais e colocar esse açúcar no mercado europeu. Com isso o mercado brasileiro do açúcar vai entrar em crise. Outra consequência desse período, após a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas foi extinto e gradativamente o lado português foi ampliado. Então, o Brasil, que era só aquela pequena faixa da direita do Tratado de Tordesilhas, nesse período da União Ibérica, Portugal e Espanha, os brasileiros vão começar a ir para aquela área também e vai aumentar a dimensão territorial do Brasil. Também nessa época, um detalhe importante, na época do domínio holandês, o Quilombo dos Palmares aumentou a sua população, chegou a 40 mil habitantes. Esse Quilombo dos Palmares é o quilombo, ou seja, reunião de fugitivos negros, e tinha índios, tinha outros também, que se reuniam em determinado local. E o Quilombo dos Palmares é o mais famoso e que reuniu mais habitantes. Parte dessa população formada por índios. Desenvolveram ali nos quilombos, agricultura, pecuária, artesanato e praticavam também comércio com várias regiões.
mas Palmares incomodava o sistema. Por quê? Porque o governo não iria aceitar um governo independente, como era o Quilombo dos Palmares, com suas normas, dentro de um governo mais amplo. Seu líder mais famoso foi Zumbi, que liderou a resistência final. A destruição em 1694 do Quilombo dos Palmares se deu pela bandeira de extermínio de Domingos Jorge Velho, bandeira dos bandeirantes, ok? Atenção, essas bandeiras de extermínio de quilombos se chamaram sertanismo de contrato. Então, Domingos Jorge Velho vai ser o bandeirante que vai destruir o Quilombo dos Palmares. Bem, pessoal, aí para vocês terem uma pequena noção do que foi a União Ibérica e de como foi a União Holandesa, a invasão holandesa em Pernambuco, ok? Valeu, pessoal, até a próxima.